Oi, pessoal. Eu sou Ana Luísa Tenório, faço doutorado em matemática na USP. Vim aqui conversar com vocês sobre cohomologia de feixes em Plantales. Esse daqui é só uma parte de um projeto maior que eu estou desenvolvendo com o Caio, o José e o Hugo Luiz Mariano. O Hugo, ele é nosso orientador. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa parte do projeto. Começando primeiro com o que seriam feixes em espaços topológicos, para quem não tem nenhuma familiaridade com feixes. Então, primeiro vamos pegar X, um espaço topológico, considera O de X o conjunto de todos os abertos de X e pega essa relação de inclusão. A gente pode considerar isso daqui como uma categoria. Então, quem são os objetos dessa categoria, né? Eles vão ser elementos desse conjunto, ou seja, eles são abertos de X. Então, objetos dessa categoria são abertos de X e um morfismo entre abertos, na verdade, é simplesmente uma inclusão. Então, dizer que eu tenho um morfismo de U para V quer dizer que U está contido em V nessa categoria. E um pré-feixe com valores em 7, ele é um funtor que vai da categoria oposta dessa em 7. E um pré-feixe, ele é dito feixe se para todo aberto e toda cobertura aberta nós vamos ter o seguinte diagrama de equalizador, esse daqui. Para tentar deixar isso um pouquinho mais claro, vamos dar um exemplo, né? A gente tem aqui o feixe das funções contínuas. Como a gente constrói ele? Pega x e y espaços topológicos, define esse conjunto aqui, dado pelas funções contínuas, que vão de x para y, e para cada aberto de x, a gente pode considerar, então, as funções contínuas restritas a esse aberto. Agora, se eu tiver um conjunto, dois abertos, um contido em V, então estou tendo, na verdade, um morfismo aqui de U para V. Aí, como estou considerando a categoria oposta, né, eu tenho que trocar a direção dessa flecha. Eu defino uma aplicação desse tipo aqui, usando meramente a restrição. Por que isso vai ser um pré-feixe primeiro, né? Note que a gente sempre tem, né, U contido em U. Então, se eu pego uma F contínua com domínio em U, uso então, né, essa aplicação aqui, seria restringir a U, mas como o domínio dela já é em U, essa restrição é a própria F. Então eu não estou fazendo nada. Acho que vocês concordam que então tem uma aplicação identidade aqui. Agora, se eu tiver U contido em V, contido em W, o que acontece? Vou ter então agora, inverto, né, a direção das flechas, quando aplicar aqui, o que vai acontecer? Começa em CYW, termina em CY1. Se eu pego uma função aqui, aplico aqui o que está acontecendo, então é restringir a V. E depois eu tenho que restringir a U, correto? Aconteceria isso. Só que como U está contido em V, isso daqui é a mesma coisa do que a F restrita a U. Então eu tenho aqui a propriedade funtorial, né? Então, de fato, eu estou lidando com um pré-feixe. E por que esse pré-feixe é feixe, né? Porque se eu tiver um aberto U, considerar uma cobertura por abertos, né? Imagina que estamos cobrindo tudo. Temos aqui o I e o J. Vamos considerar a intersecção. Então, o que a gente tem que pegar aqui, né? Vamos pegar Fx em Cy no I, ou seja, isso é uma função contínua, que tem essa cara, tal que a F restrita à intersecção, ela coincide com uma FJ restrita à intersecção para todos os I e J's que a gente pega aqui no conjunto de índices. Se eu pego dessa forma, dizer que esse diagrama equaliza, ou seja, que nós estamos lidando com o feixe, quer dizer que existe uma única função contínua, f, que vai de U
para Y, ou seja, F, né, ela está pertencendo aqui, ela pertence a esse conjunto, tal que a F de I é igual a F de I para toda I. Então, isso que quer dizer que é feixe. De fato, isso daqui acontece, né? E é por isso que a gente tem esse exemplo de feixe das funções contínuas, né? Talvez, se não ficou muito claro ainda, observe que quando eu restringo aqui, essas coisas automaticamente elas pertencem a esse Y de UI inter UJ, né? Isso era o jeito que a gente definiu aquela aplicação. Agora que dei um panorama geral do que significa ser feixe, quero dar os primeiros passos de como fazer cohomologia nesse contexto. E a primeira coisa que a gente vai querer fazer é, de alguma forma, descrever os axiomas de grupos em termos de diagrama para formar uma nova categoria. Então, digamos que você tem uma categoria C, ela tem que ter produtos finitos e objeto terminal, que a gente vai chamar de U. Pega um objeto dessa categoria, digamos G. A gente pode, de alguma forma, escrever então os axiomas em termos de diagramas comutativos. Como que a gente faz isso, né? Aqui eu dei, por exemplo, esse diagrama representa a lei da associatividade de grupos. Esse daqui representa a lei que diz que existe um elemento inverso para os grupos. E vamos dar um exemplo, então, de por que esse diagrama está descrevendo a lei da associatividade, para quem nunca viu isso na vida, né? Então, vamos dizer, né, que a gente tem aqui A, B e C, elementos do grupo. A gente tem, se a gente aplicar a identidade e com a multiplicação de grupo, a gente pararia em algo do tipo A, a gente está usando a identidade, multiplica B com C. E depois a gente usa a multiplicação novamente. Do outro lado, a gente vai multiplicar o A com B, então fica assim. E no C é só aplicando a identidade. Aí multiplica. E ficaria algo do tipo A, B vezes C. Dizer que esse diagrama comuta é basicamente dizer que vale a lei da associatividade. Então, essa é a ideia do que está acontecendo. Você teria, então, outros diagramas aqui para dar as regras de axioma de grupo, em particular de grupo abeliano. E quando a gente tem objetos que satisfazem isso, munidos com esses morfismos M, né, que faz o papel da multiplicação, o E, que de alguma forma vai fazer o papel do elemento neutro, e um I, que vai fazer o papel do elemento inverso. Essa quádrupla dá o que a gente chama de objeto de grupo abeliano de uma categoria C. Então, o nome já diz, né? É um objeto. E o que seriam os morfismos? Como seria definir, digamos, G é um objeto de grupo abeliano para um outro objeto de grupo abeliano? O que seria essa φ? Bem, para isso dar um morfismo, ele teria que comutar com os mapas E e M. O que isso significa? Digamos, comutar com o mapa I seria dizer, então, aqui a gente tem o I, aqui a gente tem o I', que está associado com o G'. Esse diagrama teria que comutar. E, analogamente, para os mapas E e M. Tendo os objetos e tendo os morfismos, a gente forma a categoria dos objetos de grupo abeliano, que a gente denota assim. Quando a nossa categoria for a categoria de feixes de espaços topológicos, a gente sabe que ela é abeliana e possui suficientes objetos injetivos. Há um adendo aqui, né? Acho que eu acabei esquecendo de falar, mas morfismos de feixes, né? Se você tem dois feixes aqui, um morfismo entre eles é simplesmente uma transformação natural. Então, ok, essa categoria aqui é abeliana e ela possui suficientes objetos injetivos. E isso é bem interessante, né? Porque significa que a gente pode aplicar técnicas usuais da álgebra homológica.
E é tão interessante que provavelmente você já sabe, você já conhece algumas cohomologias de feixe em suas formas mais específicas, digamos assim, né? Porque o teorema de de Haas, o que ele diz pra gente? Que as cohomologias de de Haas e singular, elas são isomorfas da cohomologia de Check com coeficientes em um feixe apropriado. É mais ou menos isso que o teorema diz pra gente. Então, quer dizer que, de certa forma, né, essas cohomologias podem ser vistas como os casos particulares da cohomologia de feixe. E, realmente, né, elas usam técnicas muito típicas da álgebra homológica. Então, agora eu dei um panorama geral para vocês de como acontece a cohomologia de feixes e queria falar um pouco, começar a falar o que seria a cohomologia de feixes, só que agora em quantiles. O que é um quantile, antes de mais nada, né? É uma estrutura que é um reticulado completo, é um monoide e vale a seguinte lei distributiva. Se a unidade do monoide for um elemento maximal do reticulado, a gente diz então que esse quantile ele é semicartesiano. Alguns exemplos de quantiles, né? O caso que a gente estava lidando anteriormente é um quantile, então, né, dos abertos de x com a sua ordem de inclusão, isso é um quantile. A semirreta real estendida, então a gente tem aqui o nosso conjunto dado pela semirreta real. A ordem de inclusão é o maior ou igual, a operação do monoide é a soma, e a gente vai ter aqui o nosso zero fazendo tanto o papel de unidade do monoide, como também de maximal com relação a essa ordem. Então, ele é um quantile semicartesiano. Por fim, um outro exemplo interessante é dos ideais fechados de álgebra C-estrela. E aí a gente pode definir a categoria de feixe sobre quantiles. Pega então um quantile semicartesiano e comutativo, a gente também vai querer. Isso também pode ser visto como uma categoria de forma análoga ao que a gente fez anteriormente. Pega o pré-feixe como um funtor desse tipo, e ele vai ser feixe se para todo elemento B do quantile e toda cobertura, que vai ser algo que tem essa forma aqui, a gente obtém esse tipo de diagrama de equalizador. Então, vocês estão vendo que é realmente bem parecido com o que acontecia antes. Antes de continuar com a parte indo em direção à cohomologia, vou fazer uma pausa aqui falando sobre Q-sets. Então, novamente, pega aqui um quantile comutativo e semicartesiano. Um Q-set é um par onde o x é um conjunto e delta vai ser uma função que satisfaz essas três condições. A gente consegue ter uma noção de morfismo entre Q-sets, que a gente chama de funcional, mas eu prefiro não entrar em detalhes sobre isso aqui. Isso dá pra gente uma categoria que a gente chama de Q-set. E por que a gente está falando disso, né? Tem um exemplo interessante de Q-set, que é dos espaços pseudométricos estendidos, e as contrações são exatamente o que a gente chama de morfismos funcionais. E esse exemplo é bem interessante, né? Porque é um quantile que de alguma forma faz surgir espaços pseudométricos. Isso não parece que sai de forma imediata, mas isso acontece. E as categorias aqui de Q-sets, a gente já viu que existe nos nossos estudos, a gente percebeu que existe uma relação entre essa categoria e a de feixe sobre quantiles. Infelizmente, essa relação aqui ela não são categorias equivalentes, mas elas estão conectadas de alguma forma. Então é curioso pensar que os feixes sobre quantiles podem estar de alguma forma relacionados com espaços pseudométricos estendidos. E a gente vai voltar sobre isso mais tarde, mas agora a gente vai falar sobre a categoria de objetos de grupo para as categorias de feixes sobre quantiles. Então tá, a gente quer fazer a mesma coisa que a gente fez para espaços topológicos, então pegar aqueles diagramas comutativos que expressam os axiomas de grupos abelianos, a gente quer fazer isso também para os feixes sobre quantiles e ver se isso vai dar uma categoria abeliana. A gente ainda não chegou lá, mas a gente está perto. O que a gente tem? A gente tem que essa categoria ela possui objeto nulo, que vai ser dada pelo funtor constante. A gente tem que ela
possui biproduto e define dessa forma. Para quem não sabe, você pode pensar em biproduto, um exemplo, né, seria de soma direta na categoria dos grupos abelianos. A gente também tem que essa categoria, a gente consegue achar o kernel dela, vai se definir dessa forma. E, bem, aqui a gente está pensando em kernel como um morfismo, tá? Não é exatamente como se vê usualmente, mas o que basicamente é, se você tem um morfismo na categoria aqui φ, de A para B, o kernel de φ é o equalizador de φ e o morfismo nulo. E aqui você tem uma flecha que normalmente também se chama de kernel de φ. Isso que a gente está chamando de kernel, é essa flecha, na verdade. Então, essa flecha, no fundo, ela é um funtor, é um pré-feixe, satisfaz aqui as condições de kernel, mas do que isso, ela também é um feixe. O problema chega aqui na parte do cokernel, que a gente achou que é um pré-feixe, faz o que a gente espera de um cokernel, né? Ou seja, dual ao kernel. Só que o problema é que ainda não dá feixe, né? E também esse mesmo tipo de problema aparece no caso dos espaços topológicos, e o que você faz é feixificar. Você define um funtor que vai levar pré-feixes em feixes. A gente tem um candidato já para fazer isso, mas como faltou algumas verificações, não quis colocar ela aqui, mas temos fortes indícios de que esse cokernel também vai ser feixe após essa feixificação. Isso é muito bom, isso é um grande passo para mostrar que a gente vai conseguir extrair essa categoria abeliana a partir dos feixes sobre quantales. Para finalizar a apresentação, eu queria falar com vocês sobre feixes para categorias com Pubex. E para isso a gente tem que falar sobre pré-topologia de Grothendieck. Então, considera ser qualquer categoria pequena com Pubex. Você consegue definir o que eles chamam de pré-topologia de Grothendieck, que é uma função que vai associar cada objeto dessa categoria a uma coleção de famílias de morfismo dessa forma, que satisfaz essas três regras. Vocês podem reparar que o pullback aparece aqui, ele é bem importante para essa definição de pré-topologia de Grothendieck. Em particular, os elementos de KC a gente chama de K-coberturas, e o que eu quero nem tanto que vocês entendam essa definição, mas saibam que ela foi muito importante para a gente ter uma noção do que seriam coberturas para qualquer categoria, né? É muito claro o que é uma cobertura para espaços topológicos, mas você não tem, a princípio, o que seria uma cobertura para categorias até chegar à noção de pré-topologia, topologia de Grothendieck. E esse tipo de pensamento, né, descobrir isso, foi muito importante para a geometria algébrica. Ela é usada, né, para construir a cohomologia Thales. Então, isso, apesar de aparentemente muito teórico, tem bastante importância. Sabendo, então, o que seria uma K-cobertura, a gente pode definir o que é feixe para categorias pequenas com pullback. E aí é novamente muito parecido. Você tem um pré-feixe, e esse pré-feixe é feixe para todo objeto da categoria, e toda cobertura que é dada no sentido das categorias, no sentido das pré-topologias de Grothendieck, vai aparecer esse diagrama de equalizador. Aí o que eu preciso observar aqui, que é muito importante, é que no caso dos feixes de espaços topológicos, a intersecção é um pullback para aquela categoria que a gente estava estudando. Contudo, no caso dos feixes sobre quantales, a operação que a gente estava colocando aqui, ela já não é um pullback para a categoria que a gente estava considerando. Então, a categoria de feixe sobre quantales, ela não é um feixe no sentido dessa definição aqui. Só que a gente imagina que ela seja feixe no sentido mais geral, mais amplo. E como é que a gente pensa em fazer isso? Né? Imagino que não tem, até onde sabemos, não existe uma noção de feixe para o que a gente está pensando, então a gente está tentando definir.
O que a gente vai precisar fazer para então definir uma categoria de feixes para alguma coisa que não é um pullback? A nossa ideia é, em vez de pegar uma categoria pequena com pullbacks, a gente pegaria uma categoria monoidal semicartesiana. Então aqui é o tensor da categoria monoidal, e esse T aqui, ele é o objeto terminal, além de ser a unidade do tensor. Aí o que a gente faz? Esse tensor aqui, a gente não vai querer que ele seja simplesmente um tensor, mas a gente vai querer dar algumas propriedades a mais, mas de forma que ele ainda seja mais geral que um pullback. Tendo bem definido esse tensor, a ideia é substituir onde aparece pullback na definição de pré-topologia por esse novo tensor. E, bem, a gente ainda está no começo de definir esse tensor, mas a gente já tem algumas motivações de por que é interessante pensar nisso, né? E são elas. A gente acredita que dê para aplicar essas ideias em cohomologia de alguma coisa que tem uma estrutura métrica, né? Porque a gente falou daquela possível relação com espaços pseudométricos. Então a gente imagina que, e bem, existem cohomologias de estruturas métricas, né? A saber, a gente tem homologia, na verdade, de magnitude, que mexe com espaços métricos. A gente também tem homologia persistente. E aí a gente imagina que talvez essas homologias aqui possam estar relacionadas com a homologia de feixes para esses feixes novos que a gente está pensando. E também, possivelmente, né, já que a gente tem aquele exemplo de C estrelas álgebras, né, os ideais fechados de C estrelas álgebras, como um Quantalis, talvez essa cohomologia de feixes também seja relacionada com categoria de C estrelas álgebras. Bem, não sabemos. Isso tudo é bem palpite inicial do que pode dar lá mais para frente. Bem, agora era isso que eu queria falar com vocês, né, dar uma ideia geral do nosso trabalho. Agradeço a todos, agradeço principalmente a organização do evento. Acho muito boa essa iniciativa de ter um encontro brasileiro de teoria de categorias. Agradeço todo mundo que assistiu. Deixo aqui 3 referências ligadas à teoria de feixes e até mais.